Muito bom, começando. Vamos lá, certo? A gente parou aqui ontem, onde está escrito Abai Baravim Verabi Hanina Baravim. A gente vai com a Gemara, tem aqui do lado direito Rabbeinu Hananel, é uma das explicações, igual tem Rashi e Tossa, tem Rabbeinu Hananel, mais ou menos nessa altura. Então, eu falo a Gemara o seguinte, Abai Baravim Verabi Hanina Baravim Mechalfi Sildatai o Leadadei, desculpa. Eles trocavam Seudá um com o outro. Então, tem algumas explicações, ou que um ano Abai Baravim comia na casa de Rabi Hanina Baravim, ou no outro ano eles trocavam, ou eles cumpriam a mitzvah de Mishloach Manot, mandando de um para o outro. Um mandava comida para o outro, o outro mandava comida para ele, e assim eles cumpriam a mitzvah de Mishloach Manot, mesmo que é uma troca a priori, mesmo assim eles cumpriam a mitzvah. Amarava, falarava, Michai vinish lebesume bepuraya adeloyada benarur aman lebaruch Mordechai. A pessoa ele tem que livsume bepuraya, ele tem que beber vinho em Purim, até que ele chegue numa situação em que ele não sabe diferenciar entre Arur Aman e Baruch Mordechai. Ou que ele não sabe reconhecer quem é Arur e quem é Baruch. Você perguntar para ele quem é Aman e quem é Mordechai, o cara perdeu completamente a consciência. Tem quem explique que Arur, Aman e Baruch Mordechai é a mesma guimatra, é o mesmo valor numérico. Então o cara não pode conseguir fazer as contas direito. Mas tem aqui algumas explicações. Rabba Verabizeira Abdo Seudat Purim Behada Yadadei. Certa vez Rabba e Rabizeira fizeram uma saudade de Purim juntos. Ivsam, e eles começaram a beberam bastante. Kam Rabba Shachtel Rabizeira. Rabba, sem querer, meio bêbado, fez shritá, matou Rabizeira. Lemachar, no dia seguinte de manhã, ele acordou, ele viu Rabizeira morto. Bairachme, pediu Rachamim, rezou por ele e veio. E Rabizeira voltou a viver. Certo? Tchiata Metim. Rabba rezou e Rabizeira voltou a viver. Leshaná, no ano seguinte, Amarlei, Nitimar, Venavit Seudat Purim, Beada Yadadei. No ano seguinte, Rabba convidou Rabizeira de novo, vamos fazer Seudá juntos. Amarlei, Rabizeira respondeu, Lobechol Shata Veshata Mitra Hashnisa. Não é todo ano, não é toda hora e hora que acontece um milagre. Então, ano passado deu certo, mas não vou arriscar de novo. Amarava, fala Rava. Seudat Purim Shachla Balayla Lo Yatzai Dechuvato. Quem faz a Seudat de Purim à noite, não cumpriu a mitzvah. Maitama, porque está escrito no Pasuk, Yemei Mishteve Simcha Activ. No Pasuk está escrito que são Yemei Mishteve Simcha, dias de alegria. Então a saudade de Purim tem que ser de dia. A saudade de Purim, que é obrigatória, é de dia. Ravashi Avayativ Kamei de Ameimar. Ravashi, ele estava sentado na frente de Ameimar, tem aqui um concerto do lado esquerdo. Naga Velato Rabanan, era Purim de dia, ia ter shiur, e o pessoal não chegava para o shiur. Amarlei perguntou mesmo para Ravashi, Maitama Loato Rabanan, por que Rabanan não vieram? Cadê todo mundo? Cadê os alunos? Ele respondeu, Dilma Tride Beseudat Purim, talvez estão fazendo Seudat Purim, não conseguiram chegar. Amarlei Velav Shale Micha Meurta, perguntou para ele, olha, eles podiam ter comido ontem à noite, por que eles não vieram para o shiur agora de manhã? Faz Seudat Purim à noite e vem comer. Amarlei falou para ele, Loshmi alei lemar, ade amarava Seudat Purim shechla balayla lo yatzai de chovato. Perguntou para ele, olha, você não ouviu que Rava falou que Seudat Purim tem que ser feita de dia, não pode ser feita de noite, então não podiam ter feito hoje à noite, eles têm que fazer hoje. Amarlei falou, perguntou para ele, Amarava Achi, será que Rava realmente falou isso? Amarlei falou sim. Quando a Meimar ouviu isso, que Rava tinha dito que a Seudat Purim tem que ser feita de dia e não de noite, ele repetiu isso 40 vezes e aí era como se estivesse no bolso, quer dizer, agora ele não ia esquecer isso mais, certo? A gente vê que ele fez 40 vezes a Hazará, 40 vezes ele repetiu que Seudat Purim tem que ser feita de dia, porque está escrito no Pasuk que meio esteve simcha. Repetiu isso 40 vezes até saber bem e não ter mais chance de esquecer, certo? Hazarot é importante, só assim a gente consegue realmente lembrar. Nossa estatuto. Fala Mishnah. Agora, na Mishnah atrás foi falado em Ben Nadar Rishon Ladar Sheni. Não tem diferença entre Adar Rishon e Adar Sheni, senão com relação a Mikra Megillah e Matanot Levionim. Então, já que apareceu essa linguagem, não tem diferença entre esse e esse, senão em determinada coisa, a gente vai ver vários assuntos diferentes que aparecem com a mesma linguagem. São várias Mishnayot que não tem nada a ver com Purim, mas é a mesma linguagem, então foram trazidas aqui. Fala Mishnah. Não tem diferença entre Yom Tov e Shabbat, senão com relação a cozinhar. Que em Yom Tov é permitido cozinhar, em Shabbat é proibido. Todo o resto das melachot é igual.
então Medaye que da Gemara, conclui a Gemara, Alinyan Machshirei Ochel Nefesh Ze Veze Shavim. A priori, a diferença é cozinhar, mas o que eu preciso para preparar o cozinhar, isso daqui é proibido. Ou seja, eu posso pegar uma comida que está crua e transformar ela em cozida, mas, por exemplo, eu não posso acender o fogo, porque não é o ato de cozinhar em si, é a preparação para cozinhar. Matnitin de lo que Rabiuda, a priori, a nossa Mishnah não é como opinião de Rabiuda. Detalhe, o que está escrito na Braita é o seguinte: En ben yom tov le Shabbat ela ochel nefesh. Tá na cama, o primeiro Tana da Braita fala exatamente igual a gente falou na nossa Mishnah. Rabiuda matir av machshirei ochel nefesh. Rabiuda fala que o que me prepara, tudo que eu preciso para poder cozinhar, não só o ato de cozinhar em si, também é permitido. Maitama de na cama, qual o motivo da primeira opinião que é permitido só cozinhar e não tudo o que é necessário para preparar, certo? De acordo com o Rabiuda, a priori você pode cortar a madeira para acender o fogo para poder cozinhar. Toda a preparação também é permitida, tudo que tem a ver com comida. Qual o motivo de estar na cama que só o cozinhar em si é permitido? A marca está escrito no Pasuk, está escrito no Pasuk o seguinte, no fim do Pasuk, no fim da linha está escrito Hu levador yaselachem. Hu levador, o que é comida, somente comida é permitido fazer. Então ele aprende dessa palavra Hu, velomachshirav. A palavra Hu vem excluir toda a preparação. Cozinhar é permitido, mas toda a preparação não. Rabiuda amar lachem. Rabiuda fala, está escrito no Pasuk, no fim do Pasuk, Hu levador yaselachem, para vocês. Essa palavra lachem está sobrando. Lachem lechol tzorkechem. Lachem vai ensinar que tudo o que for necessário para cozinhar é permitido. Então, a diferença é como a gente estuda o Pasuk, qual palavra a gente pega, tem um limudo diferente, tem um aprendizado diferente. Veidar, o que está na cama faz com a palavra lachem? Aí está escrito no Pasuk lachem, que aparentemente pode aprender disso, que tudo o que você precisar fazer para cozinhar é permitido. Veidar nami activ lachem, para estar na cama também é escrito lachem. Então, fala, o que está na cama aprende da palavra lachem? Lachem velo lavdei kochavim, lachem velo laklavim. É permitido a pessoa cozinhar para ele mesmo, mas é proibido cozinhar para um goi, por exemplo, e também é proibido cozinhar ou fazer alguma melachá de comida para um animal. Ou seja, é só permitido cozinhar para você mesmo ou para um yehudi, mas qualquer outra pessoa ou qualquer outro animal é proibido. Veidach nami activ hu, agora para a Rabiuda também está escrito a palavra hu, e a palavra hu, a priori, ela vem excluir qualquer coisa que não é o ato de cozinhar em si, toda a preparação. Hu. Então ele explica o seguinte, Rabiuda fala como Rabiuda leu o Pasuk, Ktiv hu, o Ktiv lachem. Está escrito tanto a palavra hu, que vem excluir qualquer outra coisa que antecede o cozinhar em si, a preparação, e está escrito lachem, que vem incluir toda a preparação. Então, parte da preparação é permitida, parte da preparação é proibida. Como ele vai dividir? Kan bemachshirim she'efshar lasotam erev yom tov, kan bemachshirim she'efshar lasotam erev yom tov. Então, fala Rabiuda o seguinte, tem coisas que você podia ter preparado de Erev Yom Tov. Você podia deixar o fogo aceso. Então, isso é proibido. Mas coisas que você não podia ter preparado, é permitido. Então, por exemplo, de acordo com o Rabiuda, você pode fazer shritá num animal para cozinhar ele. Agora, o que acontece se a faca, você foi pegar a faca para fazer a shritá e você viu que a faca justo estragou. A faca não está afiada o suficiente. Então, já que Erev Yom Tov ela estava afiada, e durante Yom Tov ela perdeu o fio, em Yom Tov vai ser permitido, porque não tinha como ter feito isso antes de Yom Tov, porque foi no próprio Yom Tov que aconteceu. Então essa é a diferença. Tem coisas que é permitido, tem coisas que é proibido. O que eu podia ter feito antes do Hag, eu não posso fazer, mas o que eu só podia ter feito no Hag em si, é permitido. Próxima Mishnah. Também não tem nada a ver com Purim. En ben Shabbat le'yom kippurim, ela shezes dono b'dei adam, vezes dono bekaret. A única diferença entre Shabbat e Yom Kippur, não Purim, falei Purim, desculpa, entre Shabbat e Yom Kippur. A única diferença entre Shabbat e Yom Kippur, com relação a Melachot, é tudo igual, os dois são proibidos da mesma forma, só que Shabbat, alguém que fizer uma Melachá, fizer um trabalho em Shabbat Bemezid, de propósito, o castigo dele é Bidei Adam, é o Beidin que julga ele, certo? Os seres humanos, ele é julgado por homens, ele recebe um castigo no Beidin, vezes do nome Bekaret. Mas por Yom Kippur, alguém que faz Melachá em Yom Kippur, o castigo dele é Karet. Karet é parte da Neshama dele é cortada, é Bashamayim, o Beidin aqui, não castiga ele. Conclui a Gemara, se a única diferença é só com relação ao castigo, se é Bidei Adam ou Minashamayim, Alinyan Tashlumim, Zevaz Shavim. Mas a priori, com relação a Tashlumim, os dois são iguais. Por que significa isso?
se a pessoa, por exemplo, tacou fogo na casa de alguém em Shabat, certo? Ele foi lá e incendiou a casa de alguém. Ele é hayav de pagar a casa, porém, por outro lado, ele é hayav mitá, porque ele fez um pecado que é hayav mitá, ele é hayav esquilá em Shabat, por exemplo, ele tem um castigo, ele tem pena de morte. Nesse caso, em que ele tem que pagar um valor monetário e ele tem uma pena de morte, ele não recebe os dois. Ele recebe só o mais hamur, só o mais grave, que é a pena de morte. Então, nesse caso, ele não precisa pagar. Então, tanto o Shabat quanto o Yom Kippur, se a pessoa prejudicar alguém fazendo uma melachá, já que ele tem pena de morte, ele não precisa pagar. Carete também é considerado pena de morte, para não é que ele é morto fisicamente, mas ele tem um castigo pior do que pagar, por isso ele recebe só o castigo mais grave. Manem Matnitin, quem é a nossa Mishnah? A priori ela segue a opinião de Rabbi Nechunah ben Akanei. Detânia, o que fala Rabbi Nechunah ben Akanei? Detânia, Rabbi Nechunah ben Akanei Ayaosei tem uma Kippurim que é Shabbat le Tashlumim. Rabbi Nechunah ben Akanei falava que Yom Kippur é igual ao Shabbat com relação a Tashlumim, igual ao pagamento. Mas Shabbat mitchev benavsho patur na Tashlumim, do mesmo jeito que em Shabbat, se a pessoa fizer uma melachá e causar um prejuízo para alguém, já que ele mitchev benavsho, já que ele vira chayav mitá, ele está patur na Tashlumim, não precisa pagar, porque ele pega só o castigo mais grave. Afinal, Yom Kippurim mitchev benavsho patur na Tashlumim. Assim também com relação a Yom Kippur, ele é chayav benavsho, ele tem um castigo na nefesh, parte da nefesh dele é cortada, então ele não precisa pagar. Tananata, fala Mishnah, fala Gemara, está escrito o seguinte na Mishnah, em Makot. Kol chayavei kritut shelaku nifteru midei kritatan. Todo mundo que é chayav karet, alguém que fez uma proibição, que o castigo é karet. Se ele receber malkot por essa proibição, está liberado do karet. As malkot que ele recebe no Beidin, as chibatadas que ele recebe no Beidin, libera ele do karet. Shineimar, está escrito no Pasuk, venikla achicha leinecha, kevan shelaka areu que achicha. No passo está escrito venikla, que significa malkot, achicha leinecha. Se o seu irmão receber malkot, está escrito no passo que depois das malkot, que van shelaka, areu que achicha, ele volta a ser seu irmão, quer dizer, ele não tem mais o castigo de ser cortado. Divrei Rabbi Hanania ben Gamliel. Assim aprende Rabbi Hanania ben Gamliel, que se alguém recebeu malkot no Beidin, recebeu as chicotadas, está liberado do caret. Amar Rabbi Yochanan, fala Rabbi Yochanan, Chalukim alav chaverav Rabbi Hanania ben Gamliel. Rabbi Yochanan fala que os outros Chachamim discordam de Rabbi Hanania ben Gamliel. O castigo que ele recebe no Beidin não libera ele do castigo dos céus. Ele vai ter que fazer tshuva para não receber caret. Amarava, fala Rava, tem uma fonte para isso a priori, para a opinião que discorda de Rabbi Hanania. Amre ben Rava, assim foi falando no Beit HaMidrash de Rav. Tanina, está escrito na Mishnah o seguinte, a nossa Mishnah, En ben Yom Kippurim le Shabbat, ela shezez do nome de Adam, vezes do nome de Karet. A nossa Mishnah falou que a única diferença entre Shabbat e Yom Kippur é que Shabbat é castigado no Beidin, aqui nesse mundo, e Yom Kippur é Bashamayim. Veimita, mas se Yom Kippur ele pode receber Malkot, ele pode receber as chicotadas do Beidin, isso libera ele do Karet, a gente vê que mesmo em Yom Kippur, o castigo é Bidei Adam, o castigo é nesse mundo, e não Bashamayim. Então, por que está escrito na Mishnah que Yom Kippur, o castigo é Bashamayim, e Devei de Bidei Adam, seriam os dois Bidei Adam? Por isso a gente pode concluir que realmente tem quem discorda de Rabbi Hanania, e Yom Kippur tem um castigo Bashamayim, e Malkot, alguém recebe chibatadas no Beidin, não substitui o castigo Bashamayim. Por isso Yom Kippur aparece na nossa Mishnah, que o castigo dele é Karet, Bashamayim, e não Malkot nesse mundo, certo? No Olam Hazé. Por isso a gente vê que alguém que discorda de Rabbi Hanania ben Gamliel. Amar Rav Nachman, fala Rav Nachman, não, pode ser que mesmo o Tana da nossa Mishnah, isso que o Tana da nossa Mishnah falou, que em Yom Kippur, um pecado que ele tem o castigo de Karet, não existe a opção de receber Malkot Baolam Hazé, Bidei Adam. Por quê? Por que foi falado isso? Porque a opinião de quem? Amani Rabitzak. Essa é a opinião de Rabitzak. De amar Malkot Bechavei Kritut Leika. Rabitzak, ele fala o seguinte, alguém que é Hayav Karet, alguém que ele faz um pecado que tem Karet, em nenhuma situação ele recebe Malkot. Em nenhuma situação ele vai receber chicotadas no Beidin. Mesmo que advertiram ele, fala, olha, não faz isso, senão você é Hayav Malkot, ele não recebe. Então, realmente, Yom Kippur não tem opção de Malkot. Por isso a nossa Mishnah falou isso. Mas de acordo com as opiniões que quem faz uma transgressão, que o castigo dela é Karet,
ele pode receber malkot no Beidin, é possível que essas malkot do Beidin substituem o castigo de caret. Detânia, onde a gente encontra a opinião de Rabi Yitzhak, Detânia, Rabi Yitzhak Omer, Chavei Kritut Bichlalayu. A Torá falou sobre todos os pecados que tem caret. Velama etzta karet beachotó. Porém, depois de falar todos os pecados que estão inclusos em caret, todos os pecados ligados a relações proibidas, a Torá falou justamente sobre alguém que tem relações com a irmã, que ele também é chayav karet. A priori podia ter colocado a irmã com todo o grupo, porque foi colocado separado para ensinar algo específico. Laduna bekaret velobe malkot. Para te ensinar que do mesmo jeito, para te ensinar que o quê? Que o castigo é karet. O castigo de alguém que tem essas relações proibidas é karet, e não malkot. Então, a opinião de Rabi Yitzhak, que quem é chayav karet, ele não tem malkot para substituir. Mas pode ser que, de acordo com a opinião, que quem transgride algo que é chayav karet, ele recebe malkot, é possível que realmente malkot substituem o karet. Ravashi amarafilo tem Rabanan. Ravashi fala que a nossa Mishnah pode ser realmente Rabanan. Isso que está escrito que ele recebe caret, se ele receber malkot, malkot substituem o caret. Ah, então por que está escrito na nossa Mishnah que Shabbat é bidei Adam e Yom Kippur é bidei Shamayim e não bidei Adam? A priori também Yom Kippur, se ele receber malkot no Beidin, bidei Adam, ele vai estar livre. Porque a nossa Mishnah falou essa diferença como se fosse uma diferença que não dá para ser igual. A priori também é um Kippur. Se ele receber uma malkot no Beidin, ele foi castigado, o Bidei Adam, e acabou por aí. Ravashi Amar, filho tem Rabanan, Zeikars do Bidei Adam, Zeikars do Bidei Karet. A Mishnah está falando sobre o principal. O principal de castigo de Shabbat é Bidei Adam, é no Beidin. O principal de castigo de Yom Kippur, é Bidei Shamayim, é Karet. Mas a verdade é que se ele receber malkot no Beidin, ele está liberado do caret. Mas o principal castigo, com certeza, é diferente. O castigo original, um é Bidei Adam, um é Bidei Shamayim. Mas pode ser que vai acontecer um caso em que ele vai receber os dois Bidei Adam. Próxima Mishnah, da Vcheta Mudalef. Fala a Mishnah o seguinte: En ben mudar anam e chavero, le mudar mimeinu ma'achal, ela drissat regel vekelim shein osim baem ochel nefesh. Fala a Mishnah o seguinte: alguém que é mudar anaá, ele fez um neder, ele fez uma promessa, eu não vou ter proveito do meu amigo, certo? Alguém que fez uma promessa, um juramento de que ele não vai ter proveito de nada do amigo dele. E outro caso em que o cara falou, eu juro que eu não vou comer nada do meu amigo, nenhuma comida que ele der para oferecer, eu vou comer. Qual a diferença se eu não quero ter anaá do cara, nenhum prazer, nem nada dele, bichlal, nenhuma anaá dele, nenhum proveito dele, ou nenhum proveito relacionado a alimentos? A diferença é drissat regel. A diferença é se eu posso entrar na casa dele e passear ali no pátio. Se eu prometi que eu não vou ter proveito dele nenhum, não posso nem entrar na casa. Mas se eu falei que é só com relação a alimentos, então eu posso entrar na casa, eu só não posso comer da comida dele. Vekelim shein osim baem ochel nefesh. E também eu posso pegar dele utensílios que não são usados para comida. Mas uma panela, alguma coisa que é ligado com comida, isso daqui eu não posso. Então, kelim que não se usa para comida, por exemplo, uma caneta. Se eu prometi que eu não vou ter proveito dele bichlal, não posso pegar nenhuma caneta. Mas se eu falei que eu só não vou comer da comida dele, então eu posso pegar emprestado uma caneta. Essa é a diferença entre a promessa. Porém, se são coisas que eu faço nisso ochel nefesh, eu faço nisso comida, pratos, talheres, panela, que tem a ver com comida, os dois são proibidos. Drissat regel, a gente falou que se eu prometi não ter proveito dele bichlal, de jeito nenhum, não posso nem entrar na casa dele. Pergunta Gemara, alokab de inchi. Não está tendo proveito nenhum, certo? Eu andei no campo dele. Que proveito eu estou tendo aqui? O cara nem se importa. Não se importa que as pessoas passam por lá. Não é que ele está me dando algo especial. Que proveito eu tenho dele? Não é que eu cortei caminho também pela casa do cara. Eu estava andei um pouquinho no campo. Amarava, falarava, amanei. Quem é a nossa Mishnah? Rabi Eliezer de Amar, vitura subemudaraná. A nossa Mishnah segue a opinião de Rabi Eliezer, que isso que o dono da casa abriu mão e não proibiu o outro de entrar na casa, isso daqui já é considerado aná, certo? Aná, proveito, não precisa ser algo ativo, em que eu tenho proveito realmente dele, eu passo pelo campo e uso o campo dele de corta-caminho. O próprio fato dele não me proibir de entrar já é considerado aná, já é considerado um proveito, por isso é proibido. Próxima Mishnah.
En benedarim lenedavot elashenedarim chayav beachariutan, o nedavot ino chayav beachariutan. Existe neder, existe nedavá. São duas promessas da pessoa trazer um korban para o Beit HaMikdash. Certo? A pessoa pode decidir trazer um animal de sacrifício para o Beit HaMikdash. Ele pode falar isso de duas formas, como neder ou como nedavá. Já vamos ver qual a diferença. Se a pessoa fez um neder, se ele prometeu no formato de neder, chayav bachariutan, ele tem obrigação, caso esse animal se perca, ele é responsável pelo animal. Se o animal se perder, eu preciso trazer um no lugar. Mas se for uma nedavá, e o animal se perder ou morrer, eu não tenho obrigação de trazer um outro no lugar, certo? Só vamos antecipar para entender melhor. Neder, eu falo o seguinte, eu me comprometo a trazer um animal. Então, mesmo que eu escolhi um animal, se esse animal morrer, o comprometimento recai sobre mim. Então, se o animal morrer, eu preciso trazer outro. Nedavá é feito diferente. Eu falo o seguinte, eu me comprometo a trazer este animal específico para o Beit HaMikdash, de Korban. Então, se o animal morrer, estou liberado, porque não é um comprometimento que recai sobre mim, e sim sobre o animal. Se o animal morreu, acabou, não tenho mais achrayut. Fala Gemara, conclui a Gemara da nossa Mishnah o seguinte, Alinyan bal teacher, zevez shavim. Porém, os dois, tanto faz se for neder ou se for nedavá, com relação a bal teacher, a proibição de demorar demais para trazer o korban, os dois são iguais. Alguém que faz uma promessa para o Beit HaMikdash, ele tem que trazer, tem que cumprir a promessa dele, mas tem algumas opiniões, mas basicamente ele tem 1 ano para cumprir a promessa dele, mais ou menos. Então, se ele passou mais que 1 ano, ele transgrediu a proibição Baal Teacher. Então, tanto faz se foi uma promessa no estilo Neder, ou se foi no estilo Nedavá, tem que trazer. Tenanatam, fala a Gemara, está escrito o seguinte na Mishnah. Eis é o Neder, qual é o Neder? Almerarei alai olá. Alguém que falou que sobre mim, eu recebo sobre mim a obrigação de trazer um korban olá. Eis o Nedavá, o que é Nedavá? Almerarei zo olá. Alguém que fala que esse animal vai ser olá. Não recai sobre mim, e sim sobre o animal. Ma benedarim lenavot, qual a diferença entre eles? Nedarim, que foi uma promessa que foi feita sobre mim. Meto nignevu avdu chayav bachariutan. Se o animal morrer, for roubado ou perder, eu preciso trazer outro no lugar, porque eu prometi que eu vou trazer alguma coisa. Nedavot, que eu prometi o animal em si, se esse animal, meto, onignevu, avdu, se os animais morreram, foram roubados ou perderam, não preciso trazer outro no lugar, porque eu prometi um animal específico. Minale milei, da onde eu sei isso? Da onde eu aprendo essa diferença? Detano Rabanan, está escrito no Pasuk, venirtzalo lechaper alav. Venirtzalo, alguém que trouxe o korban, ele vai lechaper alav, vai perdoar sobre ele. Rabi Shimon Omer, Rabi Shimon explica o seguinte, eti alav, o que está sobre mim, a promessa que recai sobre mim, chayav bachariuto, eu tenho responsabilidade de trazer um no lugar se perder. Vecheino alav, veino chayav bachariuto. Mas algo que não está sobre mim, eu não tenho obrigação. Mas, macho, uma pergunta, qual a diferença sobre mim ou não sobre mim? A palavra alav, o que ela significa aqui? Porque a palavra alav representa que eu tenho uma achrayut, representa que eu tenho uma responsabilidade. A priori, se eu falei, eu vou trazer esse animal para o Beit HaMikdash, e o animal morreu, preciso trazer outro no lugar. Eu falei que eu vou trazer um korban. Porque a palavra alav, ela muda a situação. Amaravitza baravdimi, que vande amaralai, que mandetai nakat feidami. Quando você fala sobre mim, que eu estou pegando uma promessa sobre mim, é como se você estivesse segurando ela no ombro. A promessa está sobre você. Então, se um animal morreu, a promessa ainda continua sobre você. Então, você tem que trazer outro. Mas se sua promessa foi sobre o animal específico, e ele morreu, acabou. Não tem mais promessa. Vamos lá, próxima Mishnah. Certo? A nossa Mishnah agora ela fala sobre algo relacionado ao Zav. Zav é um tipo de doença. Tem a discussão entre os mefarshim o que é exatamente. A priori é algo conhecido em português como gonorreia. Certo? Do evar da pessoa, do órgão do homem, sai algo parecido com um sêmen, algum tipo de pus, alguma coisa que sai. Isso daqui traz impureza para a pessoa. Porém, tem dinim diferentes, tem leis diferentes, dependendo quantas vezes isso aconteceu. Então, fala Mishnah o seguinte, En benzav aroesh teirayot, laroesh shalosh, ela korban. Alguém que isso daqui aconteceu com ele 2 vezes seguidas, no mesmo dia ou um dia depois do outro, ou alguém que aconteceu com ele isso 3 vezes, seja 3 vezes no mesmo dia, ou 2 vezes em um e uma no outro, ou em 3 dias seguidos, certo? Tem que ser seguidos, tem que ser próximos.
ela korban. A diferença entre eles é só com relação ao korban. Os dois estão impuros, os dois vão ter que contar 7 dias de pureza, 7 dias limpos para poder ir no mikve se purificar, mas quem viu isso 3 vezes tem que trazer um korban, quem viu isso 2 vezes não precisa trazer korban. Fala Gumará, a diferença é com relação a korban. Alinyan mishkav, o moshav, os firat shiva, zevez shavim. Porém, com relação a mishkav e moshav, se alguém que ele é chamado de zav, que ele está impuro, se ele sentar em cima de 10 almofadas, ou se ele deitar em cima de 10 almofadas, tudo que seja mishkav ou moshav, que você se deita sobre isso ou se senta nisso, ficam os 10 impuros. Certo? É uma lei especial com o zav, que mesmo que ele não encostou nos que estão lá embaixo, a impureza transmite para tudo que ele estava sentado em cima. Os firat shiva, isso que precisa contar, igual mulheres com nidá contam shiva nekim, 7 dias que não tem, que ela não vê sangue, assim também o zav tem que contar 7 dias de pureza para poder ir no mikve, zevez e shavim, os dois são iguais. Minale milei. Da onde eu sei que realmente, mesmo quem só viu 2 vezes, tem que ver, tem que contar 7 dias, e quem viu 3 tem que trazer korban. De onde eu sei essa diferença? Detan Rabanan, está ensinando a Braita o seguinte, Rabi Simai Omer, Manakatu Shtaim, o Kraotame, Shalosh, o Kraotame. Tem 2 psukim com relação a Zav. Em um pasuk está escrito 2 vezes a palavra Zav, e no outro pasuk está escrito 3 vezes a palavra Zav. E os dois está escrito que o cara é impuro. Qual a diferença? Por que um pasuk falou a palavra Zav 2 vezes, e o outro falou 3 vezes? Hakeitzad, o que isso vai ensinar? Shtaim letumá, quando ele viu 2 vezes, ele fica impuro. Shalosh lekorban, porém, se ele viu esse escorrimento 3 vezes, ele tem que trazer korban. Essa é a diferença. Por isso o Passu contou 1 vez 2 e 1 vez 3, para mostrar que são diferentes. Pergunta Gmará, vem, Shtaim letumá velo lekorban, Shalosh lekorban velo letumá. Fala Gmará, por que se dividiu dessa forma? Vamos dizer que alguém que viu 2 vezes, ele fica impuro e não traz korban. E alguém que viu 3 vezes, ele traz korban e não fica impuro. Talvez essa é a diferença. Porque só que os dois estão impuros, a diferença é só com korban. Fala Gmará, Amart, Achelora Ashalosh Raashtaim. O cara, antes de ver 3 vezes e chegar na situação de korban, ele já viu 2, ele já ficou impuro. Então não pode ser que quando ele vê a terceira, a impureza dele some. Então quando ele viu 2, ficou impuro. Se ver uma terceira, ele tem que trazer korban. Vem Marsh Time le Korban velo letumá shalosh raf letumá. Pergunta Gmará, então vamos falar diferente. Quem viu 2 vezes traz korban. A terceira, o que ela muda? Tumá. Em vez de falar que quem viu 2 vezes fica impuro e o terceiro traz korban, vamos falar que quem viu 2 vezes traz korban e só o terceiro traz impureza. Por que só que a impureza vem antes do korban? Fala Gmará, não posso falar isso. Porque Detânia está escrito na Braita, o Cohen, quando é trazido Korban, ele perdoa Mizuvó. E a palavra Mizuvó parece parte do Zav. Parece que só perdoa parte do Zav. E a Drashá do Pasuk diz o seguinte, alguém que traz Korban perdoa parte do Zav. O que significa isso? Miktzat Zavim mevim Korban, ou Miktzat Zavim en mevim Korban. Parte das pessoas que ficaram Zav, que tiveram essa impureza, trazem Korban e parte não. Por isso está escrito no Pasuk que o Cohen, quando ele traz o Korban, ele perdoa parte do Zavim. Qual parte? A gente vê daqui que parte traz Korban e parte não. Hakeitzad, como eu vou definir isso? Ra'ashalosh mevi, shtaim não mevi. Quem viu 3 vezes esse escorrimento traz Korban, quem viu 2 não. A Gemara levanta outra opção. Oi, não é larashtai mevi, ra'ashalosh não mevi. A priori, a Gemara traz uma opção o seguinte: se ele vir só 2 vezes, ele traz korban. Mas se ele vir uma terceira vez, não traz. Fala, mas isso daqui não pode ser dito. Por quê? Amar, na hora que ele vê 2 vezes, ele já tem que trazer korban. Então não pode ser que na hora que ele viu a terceira, ele está liberado do korban. Por isso, o certo é que se ele viu 2, ele ficou impuro. Quem vê a terceira, traz korban. Vamos mais um pouquinho, só para terminar o raciocínio aqui desse assunto. A priori, a gente tem 2 estudos, de 2 lugares a gente aprendeu que parte traz korban e parte não. O primeiro limud, o primeiro estudo a gente falou, e tem um passuco que está escrito 3 vezes av, e tem um passuco que está escrito 2. Vem ensinar que o que viu 3 traz korban, e o que viu 2 não traz korban. Depois a gente viu que a palavra mizuvó
me ensina que parte dos Zavim trazem Korban e parte não. Aquele que viu 3 vezes traz Korban, aquele que viu 2 não traz Korban. A priori, eu tenho 2 limudim, 2 estudos, 2 psukim, que nos dizem a mesma coisa, porque eu preciso dos 2. Então, fala Gmará, Itzrich de Rabi Simai, eu preciso do limudo de Rabi Simai, Veitzrich Misuvo, eu preciso do segundo também. Por quê? Demi de Rabi Simai, se eu tivesse só o limudo de Rabi Simai, de um passuco que está escrito 2 vezes Av, e um passuco que está escrito 3, Avamina Kikoshian, Kamash Melan Mizuvo. Eu poderia dizer, se eu tivesse só o passuco e um que está escrito 2 e um que está escrito 3, eu diria o seguinte, olha, 2 vezes ele traz Korban, e a terceira ele fica impuro. Por que eu escolhi falar que 2 vezes fica impuro e na terceira traz Korban? Por causa do passuco, Mizuvo, que me ensina que parte dos Avim trazem Korban, parte não. Então, com 2 ele fica impuro, com 3 ele traz Korban. Vem Mizuvo, se tivesse só o passuco Mizuvo, que me ensinou que tem uma diferença entre Zavim que trazem Korban e Zavim que não trazem Korban, porque eu não tenho só esse passuco, porque eu preciso de Rabi Simai, Loyadana Kamareyot, Kamashmelan de Rabi Sinai, de Rabi Simai. Eu não saberia dizer quantas vezes ele tem que ver para ficar impuro e quantas vezes ele tem que ver para ficar obrigado a trazer Korban. Então, eu preciso do limud de Rabi Sinai, Rabi Simai, que nos diz que 2 vezes ele fica impuro, na terceira ele traz Korban, certo? A gente ainda vai discutir um pouquinho coisas relacionadas ao Zav, mas o raciocínio que a gente viu agora, esse primeiro assunto, a gente acaba por aqui, certo? Essa primeira sugiá é um assunto. Essa primeira sugiá que a gente estudou, sobre quantas vezes ele tem que ver para ficar impuro e para trazer Korban, a gente acaba ela aqui. Então vamos terminar por aqui hoje. Semana que vem a gente continua o assunto do Zav. Hazak Pessoal. Umaru. Hazak Umaru.